Olá, aventureiros! Prosseguimos nosso dossiê Baqui e devido à grande votação e a nova temporada que sairá, que é a temporada 4, dedicada justamente ao retorno dos assassinos em Revenge, em A Vingança de Tóquio, vamos falar hoje sobre Dorian. Lembrando que já temos um dossiê Baqui falando justamente sobre o Hector Doyle e vamos prosseguir agora falando sobre esse que é dos 5 condenados, é um dos caiôs ainda por cima. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e se você gosta do tema, aproveita para inscrever-se aqui, dá o like no vídeo e clique no sininho ajustando ele para que todas as notificações vão para você. Lembrando que o sininho tem 3 ajustes: ou nenhuma notificação, ou algumas notificações e todas as notificações. Então, clica no sininho para receber sempre os alertas das novidades do canal e vambora pro tema. Primeiramente, Dorian, ele é dos Estados Unidos, ele é americano, então a primeira coisa que é importante para saber dele é a habilidade número 1, ele tem treinamento militar, tanto em capacidade física, quanto no uso dos mais diversos tipos de armas, tanto que ele é um dos mais velhos personagens, tendo lutado inclusive pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial contra o Japão, e que depois ficou um tempo no Japão para posteriormente tornar-se um Kaiô. O que ocorre é o seguinte: no mundo real, de verdade, os Estados Unidos, quando venceu a Segunda Guerra, deixou ainda durante vários anos postos militares no Japão para poder pegar e se precaver se haveria algum tipo de contra-ataque ou grupos novos de ameaça surgindo no Japão. E nesse período, parte desses soldados e grupos, eles aproveitaram que qualquer coisinha poderia ser considerado um ataque, um contra-ataque japonês, infelizmente, para poder pegar e prejudicar e se divertir com a população japonesa. Então, botar o personagem como Dorian não deixa de ser uma crítica direta justamente ao excesso de intervencionismo japonês dos Estados Unidos no Japão pós Segunda Guerra Mundial. Prosseguindo então, uma segunda coisa importante quando a gente pega e fala do Dorian é que, como foi mostrado, é que ele tem um autoconhecimento de arma. Só que temos que lembrar que ele também tem uma grande experiência, e isso está relacionado justamente ao número 2, que é armas tecnológicas. Como é mostrado, inclusive, num dos primeiros embates, quando Dorian decepa a mão do Sr. Orochi, é que ele usa coisas das mais refinadas e recentes tecnologias para poder pegar e surpreender os adversários. Tanto que você vê uma série de implantes, muitas coisas colocadas no corpo dele que ele tira como armas e que são poderosos, tanto pelas surpresas, por serem armas, equipamentos extremamente diferentes do tradicional, quanto por serem coisas extremamente tecnológicas, então teoricamente sem nenhuma grande defesa preparada contra isso. Tanto que o próprio Orochi, retornando com a mão implantada, não deixa de ser um contraste jogado na cara do Dorian, como a mesma super tecnologia que permite ele pegar e ter as mais avançadas e poderosas armas, também pode ser usada de forma construtiva para poder pegar e fortalecer justamente o adversário dele. No caso, permitindo inclusive o reimplante de membros, cuidando das pessoas, né? Você pode até começar a pensar até onde uma crítica ao fato de que toda essa tecnologia que é usada para a produção de armas, se fosse usada para poder pegar e cuidar de pessoas, curar elas, inclusive em grandes epidemias, não daria para poder pegar e termos coisas muito mais avançadas, né? Mas, prosseguindo então, vamos a partir daí derivar o número 3, que é a capacidade de ataque surpresa do Dorian. Inclusive, isso combina inclusive com o fato do poder de hipnose dele. Ele é capaz de pegar, iludir o adversário de forma que, ele surpreende pelas formas e técnicas de ataque, e número 2, ele é capaz de fazer com que o adversário entre num looping mental de forma que acredite que a luta está indo conforme exatamente foi planejado por ele, até que o Dorian aproveita meio que esse momento de satisfação, de que ilusão, para poder pegar e destruir o adversário. Tanto que o Doporoki só conseguiu detonar ele porque a capacidade de arte marcial dele, o conhecimento, não apenas o treinamento físico dele, mas o treinamento mental dele era tão grande do Doporoki, lembrando que ele é o fundador da Shen Shikan, meio que
maior rede de artes marciais que existe no Japão dentro da história de Baki, é colocado como ele tendo um conhecimento tão grande, capacidade tão grande de prever as várias variações de ataque do adversário, que mesmo sob hipnose, o modelo mental que ele tem do Dorian é tão semelhante com o Dorian real que ele consegue pegar, prever os ataques e movimentos dele. Ele entende que, inclusive, ele não tá vendo as coisas reais, então ele tá preparado para ataques que eles não estejam vendo, conseguir perceber e bloquear e contra-atacar nesse processo. Tanto assim que o Dorian ele acaba sendo somente derrotado quando ele é colocado que é pronto para derrota, é quando ele destrói todas as articulações do corpo do Dorian. Não esquecendo do nosso próximo item, que é o fato de que o corpo do Dorian é absurdamente forte e absurdamente resistente. Isso devido tanto ao treinamento militar, treinamento como Kaiô. Imagine os tipos de substâncias que é colocado nele, inclusive, para o corpo dele conseguir resistir a uma série de implantes que tem no corpo dele para serem usados como arma. Já que diferente do Hector, que é o mestre das lâminas, Dorian ele usa as mais variadas e diferentes tipos de armas implantados e colocados no corpo dele para surpreender o adversário. Então imagina o como é preparado o corpo dele para poder resistir ao ataque de cada uma dessas armas, para ele pegar e acabar não morrendo ou se disparando no meio do processo acidentalmente. Gente, com tudo isso somado, você até entende que essa capacidade de ludibriar e causar ilusões dele, ao fato do corpo dele receber uma série de modificações de implantes, você começa a entender porque é que ele conseguiu resistir ao enforcamento, né? Até onde aquilo que a gente viu não foi uma ilusão provocada pelo próprio Dorian, né? E até onde não foi colocado e preparado no corpo dele mecanismos justamente para resistir a diversos pontos de pena de morte, né? Como o próprio Hector Doyle, como eu falei no vídeo dele, fala de certas substâncias e coisas que são preparadas justamente para poder resistir a certas penas de execução. Tudo isso, né, a gente tem junto com isso ainda por cima, por fim, o treinamento mega de Kung Fu. Ele chegou ao posto de Kaiô, que é o posto de mestre de Kung Fu de um determinado estilo de arte marcial, de uma determinada escola, de uma determinada disciplina. O que deixa ele absurdamente poderoso. Então, a resistência física, ele junto com os conhecimentos que ele tem, envolvem uma série de coisas. Então, gente, treinamento militar, armas super tecnológicas e junto com isso, treinamento mega de Kung Fu, né? Então você pensa até como ele conseguiu ser derrotado e desabado. E existem duas coisas que são fundamentais. Número 1, quando você barra a imprevisibilidade dele, né? Como eu falei, tanto que ele desenvolveu todo um sistema, estrutura de hipnose junto, que podemos colocar como item que soma tudo isso, né? E que ele sempre criou um sistema para pegar e sempre iludir e ludibriar o adversário para atingir com o máximo de potência. Se você quebra a barreira do elemento surpresa do Dorian, ele torna seu adversário extremamente rápido, extremamente forte, só que derrotável. E foi isso que aconteceu quando o Sr. Orochi pegou e lutou contra ele. Como eu disse, né, ele tinha um conhecimento tão avançado que ele conseguiu realmente pegar e prever os movimentos de Orochi. E inclusive você tem uma humilhação total quando é colocado o cara que estava meio que à beira da vida e da morte, que o Dorian tinha derrotado, justamente para pegar e derrubar ele. Então ele pega e entra em surto, basicamente, quando ele vê que podia ser derrotado a qualquer momento, justamente por um cara que estava nas últimas quase, né? Só que, como eu disse, ele estava prestes a ser derrotado, só que mesmo assim ele não quis reconhecer a derrota, né? Ele pega, ataca o Sr. Orochi secretamente, explode a casa dele, só que tem um pequeno detalhe. O Rex, quando vê ele diz, então, cara, na verdade você nunca venceu, porque se a gente perceber bem, quando a gente pega o Dorian, a única luta que ele pegou e realmente esteve dentro do sistema natural de regras de artes marciais, ele foi derrotado. E ele na prática, considerando que ele pega pedaços, todas essas séries de implantes e uso de armas e tudo mais, mesmo quando ele usa as regiões secretas no Japão para poder pegar todo o sistema de túneis secretos que tem dentro do Japão para derrotar o adversário, tudo aquilo que ele faz é realmente ludibriar e manipular o adversário para atacar ele de surpresa. Ele realmente,
nunca, teoricamente, se a gente perceber, nas grandes batalhas, ele nunca pegou e venceu dentro de um sistema de regras tradicional. E quando é colocado isso na cara dele, refletido com ele e tudo mais, ele meio que fica refletindo sobre aquilo, só que temos que lembrar uma outra coisa também. Nesse mesmo momento, todos os pontos do corpo dele estavam quebrados, ele estava só se mantendo em pé devido às intervenções cirúrgicas, e ainda por cima, a última arma que ele tinha foi usada justamente contra o Senhor Orochi, que inclusive nem foi derrotar uma outra de artes marciais, mas tipo como se tivesse, como foi simplesmente num ataque surpresa na casa dele. Então ele é nocauteado de cara pelo Hetsu. E quando ele acorda naquela cama do hospital, percebe isso, percebe que ele está imóvel e percebe que pode ser acabado a qualquer momento e que realmente ele, numa luta honesta e verdadeira, ele nunca venceu, ele só venceu sempre contornando, distorcendo, trapaceando, ele percebe que realmente ele venceu de maneira honrada os adversários dele, finalmente reconhecendo a derrota. E se a gente perceber, é falado que ele nunca fez isso, então é como se todo o desenvolvimento dele como artista marcial, como lutador, toda a busca dele, na verdade, ela nunca realmente deu fruto, ele nunca virou o mais forte, o mais poderoso, né? Ele simplesmente, alguém capaz de transmitir autoridade. Ele era um assassino, uma ameaça. Ele nunca foi realmente um lutador digno de luta mesmo. Então, com isso, meio que é como se o cérebro dele apagasse todo aquele trajetório que ele já fez, né? E acabar meio retornando às origens, né? Desde criança. Tanto que você começa a ver os primeiros trauminhas dele e tudo mais, né? É como se o cérebro dele se disse, ok, toda a trajetória que eu fiz foi jogada no lixo porque eu nunca agi de forma honrosa e honesta. E vamos ver como ele vai retornar no próximo bloco, já que ele finalmente retorna ao mundo das artes marciais, do Kaiô, realmente fazendo um treinamento brutal, né? Como a gente pega e vê no último episódio da terceira temporada de Baki, o campeão, o lutador, dentro do Netflix. E vocês, o que acham do Dorian? O que curtiram as batalhas dele contra os outros personagens? O que esperam da atuação dele na próxima temporada? Comentem aqui embaixo, compartilhem com seus amigos, se quiserem ajudar o canal, entrem nos links aqui embaixo na descrição. Então galera, até mais!